E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos iniciar um conjunto de aulas sobre eletroquímica. Nessa primeira aula, a gente vai comentar um pouco mais sobre uma introdução ao estudo da eletroquímica, entender um pouco como que funciona a questão do eletroquímica no dia a dia, dos sistemas eletroquímicos, e finalizar a aula falando um pouco mais sobre as pilhas. Querem entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, iniciar aí esse conjunto de aulas sobre eletroquímica. Para iniciar a falar desse assunto tão importante aí na química, vamos tentar entender o porquê que é importante a gente estudar a eletroquímica, né? Um dos principais motivos que eu diria é porque a eletroquímica ela é uma área que ela tem muitas aplicações e é muito utilizado muito utilizado, vamos dizer assim, no nosso cotidiano. Tipo, muitos dispositivos que se utilizam, né, de reações que envolvem essa parte de eletroquímica que é bastante importante para a gente. Podemos dar um exemplo das pilhas, que a gente está muito acostumado a utilizar em determinados equipamentos para fazer esse equipamento funcionar, né? Ela fornece a energia para fazer o equipamento funcionar e tá aí uma das grandes utilizações da eletroquímica, por exemplo, nesse dispositivo que é a pilha. Eu coloquei aqui para vocês uma figura que é uma figurinha animada que mostra justamente esse processo a partir de uma animação, esse processo de funcionamento de uma pilha, né? Que normalmente a pilha ela vai ser formada por dois compartimentos aqui, nesse compartimento de baixo, que a gente chama de ânodo. A gente vai explicar melhor sobre tudo isso, mas só para mostrar para vocês que nesse compartimento tem um fluxo de elétrons que está saindo dele aqui, ó. Esses elétrons faz, por exemplo, um certo equipamento, que está representado aqui por essa lâmpada, que poderia ser algum outro tipo de equipamento, que quando recebe esses elétrons funciona, né? Porque é um equipamento que depende desse tipo de energia elétrica para funcionar, e aí esses elétrons retornam aqui e entram no cátodo, que vai receber esses elétrons. Então vocês percebem que a pilha ela é um dispositivo que ela gera corrente elétrica, gera energia elétrica entre esses compartimentos aqui que transfere esses elétrons de um compartimento para o outro. Então nada mais é que um processo de transferência de elétrons. Então esse a gente pode colocar aí como uma das aplicações, vamos dizer assim, é, da eletroquímica, né? Ok. Podemos ver também que a eletroquímica ela é bastante importante na, no que a gente chama também de células a combustível, que eu coloquei aqui o processo básico que ocorre. Então, por exemplo, a célula combustível de hidrogênio, que nada mais é que uma reação entre o hidrogênio e o oxigênio para gerar água. Então, essas células a combustíveis normalmente tem aqui um fluxo de hidrogênio que entra nessa célula combustível. Ele vai perder elétrons, né? Esse gás hidrogênio vai se transformar em próton, né? H+, e quando ele interage aqui com o gás oxigênio do outro lado aqui da célula, que interage com H+, e recebe esses elétrons que antes tinha sido liberado pelo hidrogênio, ele vai se transformar em água e vai liberar água nesse processo. Só que o que é o importante desse processo do H2 perdendo elétron, depois o H+, interagindo com o gás oxigênio, recebendo esses elétrons e gerando água. Porque esse processo, ele libera aqui, ó, uma certa quantidade de energia na forma de fluxo de elétrons, que a gente vai chamar aí de energia elétrica, né? Então, e essa energia elétrica pode fazer, por exemplo, determinados equipamentos elétricos funcionar. E além disso, ela libera uma reação que a gente chama de reação exotérmica, né? Que libera uma certa quantidade de calor também, que é outra forma de energia que essa reação libera, certo? Então, nada mais é que conversão de um tipo de energia, né? Energia química em energia na forma de calor e energia elétrica também, que tá aí uma outra grande aplicação da eletroquímica. Outra aplicação são as baterias, né? Que nada mais é que tipo também um dispositivo que se utiliza de reações que envolvem eletroquímica e que faz determinados dispositivos elétricos funcionar e normalmente a voltagem a
tipo, de uma bateria costuma ser maior que da pilha. Mais pra frente eu vou falar o porquê disso, mas a gente está bastante acostumado a se utilizar também desse dispositivo no dia a dia. Outra coisa também é a gente falar de processos de corrosão que ocorrem em determinados materiais, a eletroquímica ela é muito importante, tanto o processo de corrosão que ocorre é devido à influência dessa questão da eletroquímica, mas além disso também, determinadas reações que vão proteger, vão revestir esses materiais em que ocorre a corrosão, como tintas, ligas metálicas, né, entre outros materiais, que de certa forma vai proteger, por exemplo, um certo metal que tem uma tendência a corroer, vai proteger ele da corrosão. Então, são tudo processos eletroquímicos, esse processo de proteção de revestimento em relação à corrosão. Podemos falar também da própria eletrodeposição, que bastante também é utilizado esse termo aqui, galvanizar, galvanização, ou mesmo banho de ouro, no caso, quando a gente vai falar, por exemplo, de joias, coisas assim, que nada mais é que um processo também de revestimento de um certo metal que tem normalmente uma tendência a oxidar, uma tendência a perder elétrons com facilidade. Ele vai ser normalmente revestido por um metal mais nobre, normalmente um metal que tem uma estabilidade maior em relação à oxidação, em relação a perder elétrons. E esse revestimento também é algo que se utiliza da eletroquímica para ser feito, que é o que a gente chama de eletrodeposição. Eu coloquei até aqui um desenho para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, aqui nesse eletrodo do lado direito, aqui vocês vão ver que você tem um eletrodo de ouro e aqui o metal que você quer revestir. O que vai acontecer? Nesse eletrodo, o ouro vai oxidar e os íons vão se aproximar aqui do outro metal. E aí os elétrons que vão fluir por aqui, quando eles entrarem em contato com esses íons ouro que vão estar aqui próximo à superfície do outro metal, o ouro vai reduzir novamente e vai virar ouro metálico, revestindo esse metal que antes não estava revestido com ouro, tá vendo? Então, enquanto aqui o ouro vai começar a corroer, do outro lado ele vai revestir o metal que você está querendo revestir, que é o que a gente chama de banho de ouro, né? É um processo também eletroquímico bastante importante. E por fim também, que a gente vai tratar em aulas posteriores, o processo de eletrólise, que é muito usado na indústria química para obter e para purificar diferentes metais que a gente se utiliza no cotidiano, tipo o alumínio. Então, o alumínio, a obtenção do alumínio metálico normalmente é por um processo de eletrólise, entre outros metais, o cálcio, lítio, sódio, são normalmente metais que são obtidos dessa forma, utilizando desse processo de eletrólise, que também é um processo dentro dessa grande área aí que a gente estuda na química que chama eletroquímica. Então vamos continuar. Quando a gente fala da eletroquímica, normalmente é importante a gente saber qual que é, vamos dizer assim, a definição desse termo, né? Eletroquímica. E normalmente, o que a eletroquímica está preocupada? Ela está preocupada em estudar reações, só que não é qualquer tipo de reação. São reações que ocorre uma conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Igual eu coloquei no desenho aqui, ó. Energia química pode se converter em energia elétrica, como por exemplo ocorre nas pilhas, nas baterias, ou também energia elétrica ser utilizada para fazer uma reação química acontecer, que é, por exemplo, o processo que ocorre na eletrólise. Então, a eletroquímica é uma área que ela está preocupada em estudar ambos, vamos dizer, sentidos. Tanto uma reação produzir energia elétrica, que no caso a energia química produzir energia elétrica, como, por exemplo, se utilizar de alguma coisa que forneça corrente elétrica, forneça energia elétrica para um, uma determinada espécie, para essa espécie, vamos dizer assim, reagir quimicamente e se transformar em alguma outra espécie. Então, é bastante comum a eletroquímica se preocupar com os dois tipos de estudo, né? Um de geração de energia e o outro da utilização da energia elétrica para fazer reações químicas acontecerem.
Normalmente, quando a gente monta dispositivos eletroquímicos para fazer um ou outro processo ocorrer, vai ter um nome diferente para os dois casos. Normalmente a gente vai chamar de célula galvânica sempre que for um sistema eletroquímico que gera energia elétrica a partir de uma reação química. Então, que é uma reação química específica, que a gente vai falar depois sobre ela, mas que é o que a gente chama de reação de oxirredução. Então, normalmente, sempre que a gente falar é uma célula galvânica, sempre é uma célula que uma reação de oxirredução vai ocorrer para gerar energia elétrica espontaneamente. Então, vai gerar corrente elétrica, no caso, após a, essa reação química acontecer, né? Essa reação de oxirredução. E vão ter também as células eletrolíticas, que vão ser esses sistemas eletroquímicos, que no caso vai ser o processo contrário. Vai se utilizar de energia elétrica, que a partir do momento que ela se utilizou dessa energia elétrica, vai ocorrer uma reação de oxirredução a partir dessa utilização da corrente elétrica. Então, num caso como esse da célula eletrolítica, ela já é uma reação química que só vai ocorrer ou ela vai ser tipo, vamos dizer assim, tendenciada a ocorrer se tiver, vamos dizer assim, corrente elétrica fluindo para essa reação ocorrer. Então, se ela estiver recebendo, vamos dizer assim, um fluxo de elétrons para isso. A gente vai estudar cada uma desses tipos de células, né? Nessa aula de agora, vamos dizer assim, a gente vai focar um pouquinho mais nas células galvânicas, que é o que a gente chama de pilha também, pilha e bateria, né? E em aulas posteriores a gente vai falar também sobre as células eletrolíticas baseado no processo de eletrólise. Beleza? Só que uma coisa importante, se a gente fosse falar de um sistema eletroquímico básico, como que a gente montaria um sistema eletroquímico? Normalmente, igual tá nesse desenho aqui animado, ele vai se utilizar de dois eletrodos, que são esses eletrodos que estão aqui, ó. Então, esses eletrodos aqui, desse lado e desse outro lado aqui, nada mais são do que condutores eletrônicos. Então, normalmente vão ser materiais que vai propiciar a condução de elétrons nele. Então, normalmente são materiais que têm essa facilidade de conduzir corrente elétrica nele com facilidade. Então, a célula normalmente vai ser formada por esses dois condutores, que vai estar imerso em um eletrólito. Então, normalmente imerso em alguma, por exemplo, alguma solução uma solução que facilita, vamos dizer assim, o transporte de íons, uma solução que tem íons. E sempre que ocorrem esses processos, os íons têm uma certa movimentação nessa solução. Então, normalmente é bastante utilizado também um eletrólito. Então esses eletrodos normalmente vão estar imersos em algum tipo de eletrólito, certo? Que transporta esses íons. Além disso, também é comum se utilizar aqui, ó, em muitos sistemas eletroquímicos, tá vendo essa pontezinha aqui que a gente tá vendo aqui, ó? É o que a gente chama de ponte salina. Essa, como o nome diz, né, ela é formada por sais, né? E para que serve essa ponte salina? Normalmente ela serve para ajudar a equilibrar, vamos dizer assim, as cargas que são formadas aqui após essas reações de oxirredução ocorrerem, são formadas cargas com sinais positivos e negativos nesses dois compartimentos aqui da célula eletroquímica, né, do sistema eletroquímico, e essa ponte salina ela vai ajudar a ter um transporte de cargas positivas e negativas de um lado para o outro, de tal forma que essas cargas, após os processos ocorrerem, sempre estejam em equilíbrio. Então, um equilíbrio de cargas positivas e negativas em ambos os compartimentos do sistema eletroquímico. Então, a ponte salina ela é importante principalmente para isso, manter o equilíbrio de cargas nos compartimentos do sistema, certo? E com isso conectado também, aqui, por exemplo, pode ser aqui normalmente o que é comum, né? Algum dispositivo que depende, por exemplo, para funcionar de corrente elétrica, ou mesmo às vezes algum equipamento que possa medir essa corrente elétrica, que a gente vai chamar de voltímetro, né? Que mede, por exemplo, a tensão elétrica que
o sistema eletroquímico tem, né? Ou mesmo um multímetro que vai fazer até outras medidas relacionadas com eletricidade. Só que uma coisa bastante importante a gente salientar é que normalmente as pilhas, elas, na verdade, os sistemas eletroquímicos de uma maneira geral, sempre vai ocorrer dois processos. Ela vai ter sempre dois compartimentos, em que em um compartimento vai ocorrer o processo que a gente chama de oxidação e no outro compartimento vai ter o processo de redução. E a gente dá um nome para esses compartimentos. Então, sempre o compartimento onde ocorre o processo de oxidação, que a gente vai falar sobre esses processos logo em diante, a gente vai chamar de ânodo. Então, normalmente aqui tá em inglês, mas se a gente for escrever aqui em português, normalmente é escrito assim, ó, ânodo, que nada mais é que um compartimento onde ocorre olha ele aqui, ó, onde ocorre a oxidação. Então, ânodo normalmente é o compartimento do sistema eletroquímico onde ocorre o processo de oxidação, que nada mais é que um processo de perda de elétrons, que vocês vão ver adiante. E o outro compartimento de um sistema eletroquímico que a gente chama de cátodo, né? Tá aqui, ó, que é onde vai ocorrer o processo de redução. Então, normalmente o processo de redução que ele vai receber os elétrons. Então, a pilha ela vai ter esse funcionamento. Vão ser reações que vão ocorrer que em um lado vai oxidar, então vai ter uma transferência de elétrons desse lado que está oxidando no ânodo, vai passar por algum dispositivo que precisa de energia elétrica para funcionar. Esses elétrons vão retornar aqui para o sistema eletroquímico e vai ocorrer o processo de redução aqui nesse outro compartimento que a gente chama de cátodo. Beleza até aí? Então é assim que funciona um típico sistema eletroquímico, para a gente entender melhor. Quando a gente fala de eletroquímica, é bastante importante a gente entender um tipo de reação que ocorre em todos os sistemas eletroquímicos, que são as reações que a gente chama de reação de oxirredução, também chamada de reação redox. Vocês vão ouvir os dois termos aí, oxirredução ou redox. Normalmente essas reações são reações que ocorrem dois processos simultaneamente para ocorrer uma reação global desse tipo de oxirredução. Daí que vem esse nome oxi, né, que é o processo de oxidação que vai ocorrer, e o redução, que vai ser o processo de redução que vai ocorrer também nessa reação redox, né? Aí vem a pergunta, o que ocorre normalmente nesse processo de oxidação? Nada mais é que um processo de perda de elétrons pela espécie que está lá oxidando. Então, para você falar uma espécie está oxidando, em outras palavras, é você dizer que essa espécie está perdendo elétrons. Então, eu estou falando zinco aqui, ó, igual o zinco aqui metálico está oxidando, o que está acontecendo então? O zinco metálico está perdendo elétrons, né? Ficando, por exemplo, virando um íon 2+, perdendo 2 elétrons. E dessa forma a gente fala que o zinco está passando por um processo de oxidação. Só que, numa reação redox, sempre que ocorre o processo de oxidação, simultaneamente vai ocorrer também o processo de redução. Que no caso, se a gente for falar o que seria o processo de redução, ele é um processo que ocorre o ganho de elétrons. Então, se um processo que ocorre é o de oxidação que perde elétrons, esses elétrons que a espécie que oxidou perdeu, a espécie que vai reduzir vai ganhar, vai receber esses elétrons, formando aí, somando essas duas reações, que a gente vai chamar de semi-reações, né? Somando essas duas reações vai gerar a reação que a gente chama de reação redox, reação de oxirredução, que envolve esses dois processos simultaneamente, de oxidação, perda de elétrons, e de redução, ganho de elétrons. Beleza? Aí aqui eu dei um exemplo, né, de uma reação de oxidação, zinco perdendo 2 elétrons formando zinco 2+, e o cobre 2+, ganhando 2 elétrons e formando cobre metálico, né? Uma coisa importante também da gente notar é que normalmente as reações de oxidação sempre vai ter um aumento do NOx, um aumento daquela carguinha que fica aqui em cima, ou às vezes até implícita na espécie. Então, por exemplo, o zinco aqui, quando ele está na forma de zinco metálico, que é quando ele tem o mesmo número de prótons e elétrons,
a carguinha dele aqui é zero, que é esse NOx, né? O NOx dele é zero. Quando ele perde os dois elétrons, ele vai ficar com dois prótons a mais que elétrons, né? E aí no final o NOx dele vai ficar 2 mais. Então, normalmente, sempre que você vê que o NOx está aumentando, quando ele ocorre um processo nessa espécie, você vai dizer que ele está sofrendo oxidação. Porque se o NOx está ficando mais positivo, é porque ele está perdendo elétrons. Então, ó, você vê, aqui de 0 está indo para mais 2, o NOx está aumentando, então ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. E o contrário também vale. Se você viu que o NOx, por exemplo, era positivo, no caso o CO2+, e depois virou zero, então você está vendo que o NOx está diminuindo, de mais positivo ele está passando a ser menos positivo ou mais negativo, sempre que ocorrer isso, você vai falar que é um processo de redução. Ou seja, então o processo de redução é um processo que gera diminuição desse número de oxidação do NOx, né? Então, no caso aqui, que a gente está mostrando, de mais 2, ele está indo para NOx zero. No caso do cobre 2 recebendo 2 elétrons e virando cobre. Beleza? E aí a gente pode representar esse processo como um todo como semi-reações, que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Que é a soma dessas duas semi-reações que vai dar a reação global, que é a reação que a gente chama de reação de oxirredução. Beleza? E aí a gente pode representar a reação global somando essas duas semi-reações aqui, que quando a gente soma elas, esses dois elétrons aqui, os dois elétrons que estão sendo doado pela espécie que está oxidando e que está sendo recebido pela espécie que está reduzindo, quando a gente somar essas duas reações, eles vão acabar cancelando aqui na hora que a gente vai somar, que eles estão em lados opostos, né? Um está depois da setinha, o outro está antes da setinha. Então, quando a gente somar, eles vão se cancelar. E no final das contas, a gente vai somar todas essas espécies que estão sendo envolvidas aqui nos reagentes e nos produtos, formando aqui essa reação global aqui, por exemplo, que é a reação de oxirredução. O que vai acontecer? O zinco metálico, ó, que está aqui no início, ele vai doar, olha aqui, ó, vai doar 2 elétrons para o cobre 2+, e aí como o zinco doou esses 2 elétrons, ele vai virar zinco 2+, e como o cobre recebeu esses 2 elétrons, ele vai virar cobre metálico. Essa reação global aqui, zinco mais Cu2+, virando zinco 2+, mais Cu metálico, é a reação que a gente chama de reação de oxirredução. Então, toda reação global de oxirredução, você consegue separar ela em duas semi-reações, que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. As duas etapas estão acontecendo em qualquer reação de oxirredução. Beleza? Então, esse é o processo que vai ocorrer em todo sistema eletroquímico. Aqui eu coloquei um exemplo de um típico sistema eletroquímico que é normal a gente se utilizar para fazer entender uma pilha, por exemplo, que é o que a gente chama de pilha de Daniel. Essa pilha de Daniel, como que ela é montada normalmente? Ela nada mais é do que dois eletrodos, conforme eu já tinha falado de qualquer sistema eletroquímico, em que em um dos eletrodos vai ser um eletrodo metálico de cobre, ou seja, de cobre metálico, e o outro eletrodo vai ser o eletrodo de zinco metálico. Então vão ser duas plaquinhas metálicas que vão ser mergulhadas nas soluções. Quais soluções? Uma solução de sulfato de cobre, que vai gerar o cobre 2+ aqui, os íons cobre 2+ na solução. E na outra solução, onde está a plaquinha de zinco, vai ser uma solução de sulfato de zinco, que no final das contas, quando ele se dissolver, vai gerar o zinco 2+ aqui na solução. Então, sempre vai ser cobre metálico numa solução que tem íon cobre, né, cobre 2+, e no outro compartimento, zinco metálico com uma solução de zinco 2, que tenha zinco 2+ lá nessa solução. Aqui, conforme eu falei, tem esse dispositivo aqui, que é o que a gente chama de ponte salina, que vai ajudar a dar o equilíbrio de cargas nessa pilha de Daniel, né? E aí, lembrando, né? Então vão ter dois compartimentos nessa pilha de Daniel, né? Esse compartimento aqui que a gente está mostrando do lado esquerdo aqui, que é o que a gente vai chamar de cátodo, e o outro compartimento aqui, desse lado direito, que a gente vai chamar de ânodo. Lembra que eu comentei com vocês lá? O cátodo sempre é o compartimento que ocorre o processo de redução. E o ânodo é o compartimento que ocorre o processo de oxidação. Ou seja,
Então, num sistema como esse, o que a gente vai verificar? Que o ânodo é o local onde vai ocorrer o processo de oxidação, né? Então, o que vai acontecer? O zinco metálico, ele vai começar, que está nessa plaquinha aqui, ele vai começar a perder elétrons. E quando ele perde elétrons, ele sai da plaquinha aqui, vai para a solução e vira zinco 2+. E esses elétrons que ele perdeu vai vir por esse fio condutor aqui, vai passar por um voltímetro. Esse voltímetro vai fazer medida dessa, né, da tensão elétrica, no caso dessa pilha, né, que no caso da pilha de Daniel é 1,10 volts. Né, volts é a unidade de tensão elétrica. Né? Depois a gente vai comentar na próxima aula mais especificamente sobre essa parte de tensão elétrica e o cálculo dela. Aí esses elétrons vão sair por aqui, pelo equipamento. Lembrando que no lugar desse voltímetro pode ser qualquer equipamento que dependa de corrente elétrica para funcionar, vai ter um fluxo de elétrons no equipamento. Aí esses elétrons que vão sair dele aqui vão entrar aqui no cátodo, que é onde ocorre o processo de redução. E quando os elétrons entram em contato aqui com o cobre 2+, que está próximo aqui da superfície do cobre metálico, esses elétrons entram em contato com o cobre 2+, vai fazer o cobre 2+ reduzir para cobre metálico. Aqui. O cobre 2+ reduzindo para cobre metálico. Quando ele reduzir, o que vai acontecer? Ele vai começar a aderir. Esse cobre 2+, quando ele reduz para cobre metálico, aderir em cima da superfície do cobre metálico. Esse é o processo que ocorre na pilha de Daniel. E aí, no final das contas, conforme o decorrer do tempo, o eletrodo de zinco vai começar a corroer. Por quê? Porque o zinco metálico, quando ele perde elétrons, ele está indo para a solução como zinco 2+, e vai começar essa plaquinha cada vez mais perder zinco, né? E a outra plaquinha, que é a de cobre, como o cobre 2+ está indo da solução para em cima da placa, quando ele reduz, ele recebe os elétrons, e aí vai formar mais cobre metálico em cima dele aqui, ó. Ou seja, a plaquinha que tem o eletrodo de cobre vai começar a aumentar, vamos dizer assim, por causa desse cobre que está aderindo sobre o eletrodo, depois que ocorre a redução. É isso que vai ocorrer com o tempo com essas placas. Aí quando que vai acabar normalmente a pilha? Quando por exemplo, o zinco for, a pilha de Daniel, né? Quando o zinco for totalmente consumido, por exemplo, e não tiver mais zinco para ser consumido, ou seja, quando de ser consumido, o zinco metálico virar zinco 2+, então, enquanto ainda tiver zinco metálico aqui, ele vai virar zinco 2+. A partir do momento que acabou esse zinco metálico, esse eletrodo foi totalmente consumido, a pilha vai acabar, que é o momento que a pilha acaba. Então, quais são os processos na pilha de Daniel? Então, tem essas duas semi-reações. Aqui ocorre a oxidação, que é nessa placa de zinco, que vai ser zinco metálico, produzindo zinco 2+, e perdendo 2 elétrons. E a redução, que ocorre nesse outro compartimento aqui, que vai ser o cobre 2+, ganhando 2 elétrons e virando cobre metálico. Se a gente somar essas duas semi-reações aqui, a de oxidação e de redução, o que vai acontecer? Os dois elétrons vai cancelar, e no final das contas, a reação global dessa pilha de Daniel é essa reação aqui, conforme eu já tinha inclusive mostrado no slide anterior, né? Cobre 2+, o zinco, gerando cobre metálico mais o zinco 2+. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O cobre 2+ está sendo reduzido para cobre metálico, e o zinco metálico está sendo oxidado para o zinco 2+. Então essa é a reação de oxirredução dessa pilha, que mostra os dois processos numa reação só, quando soma as duas semi-reações. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso que vai ocorrer. E uma reação desse tipo, ela vai gerar uma tensão elétrica, uma DDP, que a gente chama também, diferença de potencial, que a gente vai falar melhor na próxima aula, de 1,10 volts, no caso da pilha de Daniel. Sempre 1,10 volts. Beleza, então? É comum também se utilizar desse tipo de pilha, bateria, do ponto de vista comercial, né? Que é claro, elas são materiais que já foram desenvolvidos de tal forma
que tente aumentar a eficiência dessa pilha, a duração dela também, né? Então, eu peguei dois exemplos aqui, um de pilha, que é a pilha que a gente chama de pilha alcalina, que fornece uma tensão elétrica de 1,5 volt para um equipamento funcionar, né? Ou seja, uma tensão um pouco menor, vamos dizer assim, tipo uma tensão pequena. E coloquei também aqui da bateria de chumbo, usada, por exemplo, em carro, coisa assim, que vai fornecer uma tensão elétrica normalmente de 12 volts. Aí você poderia me perguntar, professor, por que a bateria tem uma tensão maior que a da pilha? Porque normalmente, gente, quando a gente fala da bateria, a bateria é pilha, só que a diferença da bateria para uma pilha é que a bateria é uma associação de pilhas. É como se a bateria fossem várias pilhas junto, que uma soma com a outra e faz com que a tensão dessa bateria seja maior do que de pilha, porque a bateria é um conjunto de pilhas, como se fossem várias pilhas alinhadas uma com a outra, uma conectada com a outra em série, para que a tensão desse conjunto de pilhas faça com que tenha uma tensão maior, que aí vai gerar a bateria. Então, bateria nada mais é que um conjunto de pilhas. Então, aqui, por exemplo, nessa pilha alcalina, vai ter o terminal positivo, vai ter o terminal negativo, né? O terminal positivo cátodo, terminal negativo ânodo. Então, lembra que o cátodo ocorre a redução, então vai ser justamente a redução do óxido de manganês, que ele vai estar, ó, quer ver aqui? O óxido de manganês ele vai estar nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui que está sendo mostrado com a setinha aqui, ele vai estar conectado ao polo positivo aqui. Esse óxido de manganês, o manganês que está nele vai ocorrer o processo de redução, formar esse óxido de manganês vai acontecer o processo de redução, vai formar esse óxido e hidróxido de manganês, né? Que vai fazer com que o óxido manganês diminua, por isso que ele reduz, né? Ele recebe elétrons, recebe 2 elétrons, no caso aqui dessa reação. E nesse polo que vai acontecer o que a gente chama de processo de redução, né? Do manganês aqui, no caso dessa pilha, que está conectada aqui ao terminal positivo. Então, é por aqui que os elétrons vão entrar. E por onde os elétrons vão sair, que ele vai liberar elétron? Por esse polo negativo, o terminal negativo aqui da pilha, que vai ser onde está o ânodo, né? O compartimento de baixo aqui, ó. Que vai ser esse ânodo de zinco em pó, que vai ser esse zinco metálico, que vai gerar hidróxido de zinco, que o zinco do NOx zero vai passar a ter NOx positivo, vai fazer com que ele oxide. Então, no polo negativo vai ocorrer a oxidação e no polo positivo a redução. Então, vai sair elétron daqui do terminal negativo e vai entrar elétron aqui no terminal positivo para fazer essa pilha, fazer um equipamento funcionar. Então, se você colocar um equipamento aqui, vai entrar elétron aqui no equipamento, aí vai sair por aqui e vai entrar de volta aqui na pilha. E enquanto a pilha estiver fornecendo esses elétrons, o dispositivo que depende dessa energia elétrica vai funcionar. Com a bateria ocorre de maneira muito similar. Só que a diferença é que é uma associação de várias pilhas, uma conectada com a outra, idênticas, só que uma conectada com a outra para aumentar aumentar a voltagem, né? No caso, a tensão dessa bateria, né? Então, no polo positivo, que é o cátodo, né, onde ocorre a redução, você vai ter o óxido de chumbo, né? Que vai estar aqui, ó, é uma placa de chumbo recoberta com óxido de chumbo, que vai estar conectada aqui ao polo positivo da bateria, que é o cátodo. E aí ele vai acontecer a redução dele, né? E ele vai para o polo negativo aqui, ó, o ânodo, onde ocorre a oxidação, em que o chumbo metálico, que vai estar representado aqui, que vão ser essas placas normalmente de chumbo recoberta com chumbo esponjoso, que vai estar conectado aqui, todas essas placas vão estar conectadas aqui ao ânodo, que é onde vai ocorrer o processo de oxidação. Então, esse chumbo metálico vai perder elétrons, aqui ó, os 2 elétrons, e vai ocorrer a oxidação nesse processo. Aí, se for fazer a equação global, então ó, o óxido de chumbo
vai reagir com o chumbo metálico e produzir sulfato de chumbo mais água. Então ocorre aí ambos os processos nessa reação global aqui. Aí você poderia me perguntar, professor, mas tem também aqui esse H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que está sendo representado aqui, que tem também nessa bateria. Sim, ele é o ácido sulfúrico que atua como eletrólito para fazer com que as cargas possam se movimentar e ter um equilíbrio de cargas nos compartimentos do ânodo e do cátodo, né? E além disso também fornecer o meio ácido para fazer o processo de redução ocorrer também, que também é importante o ácido sulfúrico nesse sentido. Ou seja, o ácido sulfúrico então faz papel tanto para manter o ambiente ácido para fazer a redução ocorrer e também para servir como um eletrólito para os íons se mover e ter um equilíbrio de cargas entre cátodo e ânodo, entre o polo positivo e o polo negativo da bateria, certo? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar nessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre como calcular, né, a DDP, essa diferença de potencial aqui, a tensão elétrica de pilha, e também o que vai ser consequência para a bateria também. E espero vocês até lá, então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.